série de entrevistas é da onde que surgiu o seu interesse por química? Lá foi aonde? Foi na escola? Quando que você falou, não, química é a minha área? Na verdade, meu interesse surgiu pela ciência primeiro. Pela ciência. Né? Lá no ensino fundamental, na verdade é uma das matérias que mais me chamava a atenção, a gente tinha divisão, né? E tinha as aulas de ciência. E era o que mais me chamava a atenção na época. Eu gostava bastante de matemática também, então tinha essa interação sempre, mas a ciência é o que me chamava mais atenção. Bom, aí cheguei no colégio, né, no colegial, e tive contato com a química. Tá? Então, na verdade, a química ela foi um desafio para mim, porque não era fácil. Né? Não era fácil eu entender a química, eu desenvolver na minha mente a química. Então isso foi um desafio. Foi tanto desafio que eu comecei a gostar da química. Né? Então, na época eu fiquei na dúvida entre química e matemática. Então você vê que a coisa já vinha carregada a tempo. E aí, no final do colégio, eu decidi, não, eu quero fazer química. É uma coisa que me deixa intrigada, é uma coisa que me atrai, eu quero entender melhor. Então surgiu do desafio mesmo, da dificuldade e do desafio que eu resolvi enfrentar. Entendi. E aí você entrou no Mackenzie e da onde que surgiu o interesse por pesquisa científica? Foi lá mesmo no Mackenzie? Como que foi? Então, foi mais ou menos da seguinte forma, né? Eu entrei no Mackenzie e comecei a fazer o curso de graduação em Química, fiz também a licenciatura. E nesse período, depois de que eu entrei no Mackenzie, depois de um determinado período, eu acabei entrando na indústria. Né? Eu tive a grande oportunidade de fazer um estágio muito interessante, onde eu trabalhava com técnicas analíticas muito avançadas, então eu trabalhava num laboratório extremamente bem equipado, com pessoas muito interessadas e que começaram a, de uma certa forma, desenvolver mais interesse ainda por entender as coisas dentro dos processos. Né? E nesse período, no finalzinho do meu estágio, eu recebi uma proposta para fazer iniciação científica na USP. Então foi o primeiro contato que eu tive com a iniciação científica. Né? Então eu fiz iniciação científica na USP durante um ano e já engatei rapidamente no meu mestrado. Acabei minha graduação e já entrei no mestrado nesse período. Na mesma linha de pesquisa? Isso, eu continuei exatamente com a mesma orientadora, na mesma linha de pesquisa, desenvolvendo trabalhos na área de química analítica. Então, assim, essa transição, né, que eu tive da indústria com a realidade da iniciação científica foi muito boa, porque eu gostava muito da indústria e eu tive um estágio que possibilitou gostar, porque assim, você gosta de química, aí dentro da química você tem tem algumas vertentes, então no estágio eu aprendi que eu gostava da química analítica, né? Era assim, a que mais me atraía, onde eu via a química para mim acontecer muito, muito interessante, né? E aí eu fui fazer minha iniciação científica e aí não parei mais, né? Engatei a iniciação científica e já entrei no mestrado e segui no doutorado. Professor da área de ciências em geral, você falou que você começou a gostar de ciência para depois gostar da química. O que um professor deve fazer para fascinar, entre aspas, um aluno? Ou o que ele não deve fazer para não fascinar um aluno? A química ela não é uma ciência simples, né? Ela requer assim bastante estudo, um certo conhecimento. Então o que eu acho que eu incentivo, o que eu acho que eu pensaria mais hoje em dia, com toda a modernidade que a gente tem, é sempre tentar relacionar a química com o dia a dia, com o cotidiano, porque tem tudo a ver. Então assim, as pessoas começam a entender às vezes o que é a química quando você dá alguns exemplos, né? Fala, poxa, a química ela está aqui. Ela está presente numa reação, ela está presente na cozinha, ela está presente num produto de limpeza, ela está presente em várias coisas. Então o que eu acho é difícil, né? Não é uma coisa simples, é uma adaptação de você ir do macro para o micro, né? Então tentar fazer a relação da química no cotidiano. Eu acho que isso atrai o aluno. Então quando você fala de águas contaminadas, quando você fala de remediação, quando você fala de ciência na parte de ambiental, então isso atrai bastante o aluno. Eu acho que ajuda a poder introduzir alguns conceitos da química num exemplo, mas é difícil, é um desafio inclusive para os professores. Eu acho que a gente tem esse desafio de trazer o cotidiano para dentro da sala de aula. E agora eu queria que você falasse para o aluno que, por exemplo, está entrando agora tanto aqui na
na UFABC quanto em alguma outra universidade. Como fazer esse aluno gostar de química? Na verdade, a gente gosta de, eu vou dizer que a gente gosta de química ao longo do curso, né, ao longo do estudo, do que a gente vai estudando, né? Então, às vezes a gente tem alunos que se interessam por química porque tem familiares que já estão na área de química, pais, irmãos, tios, então vem muito disso também, né, de colegas. E alguns começam a gostar mais da química dentro da universidade mesmo, né? Então tem muitos alunos que fazem química, como na Universidade Federal da ABC existe essa possibilidade, e fazem curso de química junto com algum outro curso, por exemplo, engenharia de materiais, engenharia ambiental. Então, gostar de química, eu não vou conseguir fazer com que o aluno deteste química e de repente não, ele vai gostar de química. Eu acho que isso já vem crescendo, essa vontade, essa aptidão ao longo do tempo mesmo. Outro assunto que a gente está abordando nessas entrevistas é o papel da mulher na ciência. Como você vê isso hoje? Como que isso você viu isso ao longo do tempo? Você acha que o que fazer para ter mais participação, para ter mais mulheres, por exemplo, no curso de física? Eu acho assim, eu tive, vamos dizer assim, a sorte, eu posso dizer dessa forma, que eu sempre fui muito incentivada, né? Eu, de uma certa forma, tenho uma família grande, então eu tive sempre incentivo de várias áreas para que eu pudesse chegar à ciência, né? Não encontrei obstáculo pelo fato de eu ser mulher, ao contrário, né? Como mulher eu consigo fazer ciência, eu consigo ter família, eu consigo fazer esporte, eu consigo fazer exatamente tudo, né? Eu acho que existe, pode ser que exista ainda um pouquinho de preconceito, não sei, né? Mas a mulher é capaz, né? Não existe impossibilidade, independente do gênero, de você chegar numa situação, a ciência ou qualquer uma que seja a área que você pretende atingir. Então eu acho que eu vejo evoluir, né? Eu acho que isso é muito bom, do tempo que eu comecei para cá, eu vejo uma evolução grande, eu vejo a mulher ganhando espaço, né? E mostrando que ela é capacitada, certo? Que, lógico, a mulher sempre tem mais atividades para fazer, ela sempre acaba carregando mais atividades, mas acho que a gente tem capacidade total de fazer ciência e as outras atividades tantas que a gente tem que fazer. Eu acho que o que não pode acontecer é a gente desistir e por qualquer, sei lá, dificuldade que a gente encontrar, isso acontece para todo mundo, né? Desistir ou deixar de fazer o seu sonho. Eu acho que se a ciência é um sonho para você, independente do gênero, eu acho que a gente tem que abraçar e desafios a gente sempre vai ter, né? Às vezes para a mulher alguns desafios a mais por algumas dificuldades do dia a dia, né? Mas eu acho que a gente está avançando e a gente vê hoje em dia, já há muito tempo, né, as mulheres se destaquem na ciência, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos no Brasil, muitos exemplos em outros países. Eu acho que isso vai evoluir mais ainda. Eu acho que isso é muito bom. E, professora, como que você vê hoje os caminhos da ciência no Brasil? Onde nós vamos chegar, onde nós podemos chegar, onde nós poderíamos ter chegado? Eu acho assim, a ciência ela vem evoluindo bastante no Brasil. Eu acho que a gente consegue. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro tem muita capacidade. Às vezes a gente não dá esse devido valor para a gente mesmo. Então o brasileiro tem condições, né? O brasileiro e a brasileira, nós temos condições de atingir níveis altíssimos, né? Eu acho que a gente conseguiu há um tempo atrás por um aporte, porque a gente, para fazer ciência, pesquisa, a gente precisa de auxílio financeiro, não adianta eu querer dizer que não, né? Então assim, a gente conseguiu uma evolução muito grande. Então assim, poxa, a gente vê algumas áreas das ciências da saúde, por exemplo, né, desenvolvendo pesquisas tão interessantes, né, isso mostra da nossa capacidade, né? Eu gostaria que a gente chegasse no reconhecimento, que a gente também se reconhecesse como capacitado para fazer ciência, né? E eu espero que a gente continue evoluindo, né, com algumas dificuldades. Eu acho que de um tempo para cá a gente tem percebido isso, principalmente financeira, como tudo está acontecendo às vezes no país, mas eu acho que a gente consegue inovar, né? A gente tem trabalhos muito inovadores na área de ciência e a gente tem capacidade, a gente tem que acreditar nisso.